scaling barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate teacher, man, shields and spears. Pode a fera ser chamada através de um ritual. Acompanhe o mistério que envolve este relato. Meu pai abriu a porta e ficou parado. Independente do que fosse, ele não teria coragem de dar nem mais um passo. Aproximei-me da porta e vi o motivo da parada repentina. Uma criatura de fisionomia estranha. A porta foi fechada e ficamos escutando os gritos dos porcos enquanto aquela coisa os devorava um a um. Olá, boa noite. Me chamo Luciano Vieira e tenho 57 anos. A história que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 18 anos. Eu sou natural de Igaraçu, Pernambuco, e vou tentar relatar o máximo de detalhe possível o que o meu pai e eu vimos naquela noite. Nós morávamos num sítio pequeno e sem vizinhos próximos. Só havia uma casa velha que ficava um pouco distante. Estava abandonada desde quando eu nasci. Assim dizia o meu pai. Nós estávamos trabalhando em um pequeno roçado de milho que tinha do lado da nossa casa. Meu pai trabalhava como pedreiro e, como estava sem serviço, cuidava do roçado e de alguns animais que nós tínhamos. Era um sábado pela manhã quando vimos uma movimentação na casa abandonada que tinha perto da nossa. Foi lá que meu pai foi ver o que se tratava, que tinha alguns homens trabalhando numa reforma na casa, pois os donos estão voltando depois de anos para morar lá. Depois de uma semana, eles chegaram. Era uma família pequena com 2 homens e 3 mulheres. E uma senhora. Meu pai achou melhor não ir lá, para eles não ficarem incomodados. Com calma, depois da chegada dos vizinhos, começamos a notar como eles eram estranhos. Passavam na frente da nossa casa e nem nos olhavam. Pareciam ter raiva de nós ou coisa parecida. Uma noite eu estava no meu quarto, olhando pela janela, e vi uma pessoa com um tipo de pano na cabeça, saindo com uma vela na mão. Parecia ser alguém daquela estranha família. Passou perto da minha casa e seguiu para uma mata que tinha um pouco mais à frente. Eu achei bem estranho, porque pela altura e pela maneira que andava, parecia ser uma senhora. Corri e falei para o meu pai o que tinha visto. Ele perguntou em que direção ela tinha ido, e eu falei que tinha ido na direção da mata. O mais estranho era que não tinha caminho nenhum, apenas matos e árvores. Meu pai pegou uma camisa e fui com ele atrás da senhora, no meio daquele matagal. Nem precisamos andar muito. Vimos a senhora sentada perto de uma árvore. Ela estava com muitas velas e falava algumas coisas que não identificamos. Meu pai disse que era melhor voltarmos para casa antes que a senhora nos visse, e assim o fizemos. Voltamos e ficamos olhando pela janela. Quando ela voltaria, ficamos por quase 1 hora. Então fomos dormir, sem saber quando ela voltou. No dia seguinte, para nossa surpresa, a senhora veio até a nossa casa. Nós estávamos dando comida para os animais e ela surgiu do nada e me deu bom dia e logo falou: "Esta terra pertence à minha família, antigamente toda ela, incluindo essa que está à sua casa." Meu pai então disse que a terra da casa era dele, que tinha a escritura. A senhora então virou as costas e falou que íamos nos arrepender de ficarmos morando ali. Meu pai pensou que ela poderia mandar os filhos até nossa casa, só que não foi nada disso que aconteceu. Passado alguns dias, a rotina continuou a mesma. Entendemos a ameaça daquela velha como apenas uma maneira de intimidar. Então era noite de quinta-feira, estava muito frio e fomos dormir cedo. Acordei naquela noite com o grito dos porcos atrás da casa. Pulei da cama e corri para ver o que era. Meu pai já estava de pé na cozinha, com a espingarda na mão.
e a mãe pedindo para não abrir a porta. Ele disse para ficarmos em casa enquanto ele ia lá ver o que era e poderia ser um ladrão. Provavelmente estaria armado. Meu pai abriu a porta e não chegou nem a sair. Ele abriu e parou e ficou ali parado. Perguntei o que ele estava vendo, mas ele não respondeu e continuou parado. Me aproximei da porta onde meu pai estava e vi o que tinha deixado ele daquela maneira. Tinha um monstro devorando os porcos, um tipo de lobo gigante de pé. Ele pegava os porcos com as garras e arrancava grandes pedaços e comia. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Meu pai começou a andar para trás e fechou a porta devagar. Ficamos apenas escutando os porcos gritando. Meu pai andava de um lado para o outro, incapaz de sair e salvar os seus animais. Foi quando de repente meu pai abriu a porta e atirou na direção daquele bicho. Aquela coisa saiu correndo para o mato. Ficamos o resto da noite atento, esperando um novo ataque, que não aconteceu. Pela manhã vimos o que aquela criatura tinha feito. Havia pedaço dos porcos e sangue por toda parte. Meu pai sentou no chão, sem saber o que fazer. Parou por um momento, levantou e falou a manhã inteira com a minha mãe. Depois do almoço ele saiu e voltou com um caminhão, com alguns amigos dele que moravam na área mais urbana. Nesse mesmo dia nos mudamos desta casa. O pai não arriscaria nossas vidas com uma criatura daquelas. Quando estávamos colocando as últimas coisas no caminhão, vimos de dentro da mata aquela maldita velha. Ela estava com um sorriso assustador nos lábios. Passou pelo caminhão e foi para sua casa. Nunca mais voltamos naquele lugar. Meu pai até tentou vender, mas nunca conseguiu. Nós mudamos para Recife e moro até hoje. Não tive mais notícias sobre aquela estranha senhora e sobre aquela criatura que devorou os porcos. Escuto muito falar sobre relatos de pessoas que também viu esta fera, e a maior dificuldade que vejo é de fazer os outros acreditarem. Eu não culpo ninguém por isso. Quem acreditaria numa lenda de um monstro surreal desses? Uma boa noite a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar em nossos vídeos.